Seja bem-vindo ao Inconformados Podcast, o podcast que vai confrontar você a não aceitar a vida que você está aceitando hoje. E se você não assistiu os episódios anteriores, vai lá, curte, compartilha, seja edificado, porque os podcasts, os episódios anteriores e o de hoje, eles vão mexer com você, a você não aceitar essa vida que você não nasceu para viver. Então, não perca esse episódio. Também quero agradecer as pessoas e as empresas que fazem parte desse projeto, que junto comigo estão ajudando a eu impactar mais pessoas, a tirar vocês da zona de conforto e também têm acreditado nesse projeto, que é RJ Paisagismo, pessoas que têm uma dedicação. Você quiser dar um talento no teu jardim, você que quiser transformar o teu ambiente, chama eles, pessoas disciplinadas, pessoas que têm um carinho, um cuidado pelo teu jardim, pela tua casa. Então, chama o pessoal. Também, meu amigo, meu irmão, Emanuel, ele tem a barbearia Década, barbearia clássica, uma das únicas barbearias especializada no barbear italiano. É uma experiência incrível. O nosso convidado também corta o cabelo lá. E sempre quando eu chego na Década, independente do dia, eu saio do serviço, no momento que eu entro para a barbearia, eu sinto uma tranquilidade, uma paz pelo ambiente, pelo atendimento, porque são excelentes profissionais e entregam não apenas um corte, mas sim uma experiência. Também eu quero apresentar o nosso convidado, que hoje nós estamos recebendo aqui um homem de fé, de liderança, de negócio, alguém que carrega não apenas uma palavra, mas sim ele vive literalmente aquilo que ele prega. Quero apresentar a vocês o pastor Rudimar dos Santos, esse amigão que temos o prazer de estar conhecendo hoje pessoalmente. Ele trabalha com liderança, negócio de forma prática. Ele é empresário, pastor, desenvolvedor de pessoas há mais de 18 anos. Ele tem formado líderes e a gente vai falar sobre isso. Ele é empresário do setor imobiliário há 8 anos, é CEO do grupo ORN. É isso, pastor? É isso aí. ORN. Ele acredita que o inconformismo, olha só a frase, o inconformismo saudável é o que move pessoas a viverem além do comum. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer ter o senhor aqui com nós, jogador de bola. Opa! Então, seja bem-vindo, sinta-se em casa. Vamos juntos aí confrontar essa galera aí. Boa noite a todos aí, boa noite os seguidores do Edson, né, desse canal fantástico, né, que é o Inconformados. E para mim é um prazer poder estar aqui compartilhar contigo hoje, né, códigos, compartilhar ideias, a gente fazer esse bate-papo, onde a gente poder deixar algum ensino, algum código aí para as pessoas, já vai ser de grande oportunidade. Então, para mim é uma alegria, né, nós poder estar aqui conversando. E jogar a gente não joga muito, viu, Edson? Mas correr a gente corre bastante, viu? O bom é resenha, né? Brincar, correr. É isso aí. Pastor, eu quero começar com uma pergunta. Vamos lá. Hoje o senhor postou nas redes sociais que teve uma realização de um grande sonho. Sim. Tanto do senhor, da sua esposa. É isso aí. Eu acredito que é um dentre tantos que o senhor tem conquistado entre o empreendedorismo, na vida pessoal, na vida espiritual como pastor. Sim. Acredito que é muitas conquistas que o senhor tem conquistado. Essas conquistas têm a ver com o senhor ser uma pessoa inconformada? Com certeza, porque, vamos lá, muitas vezes a gente não escolhe aonde a gente nasceu, né? Por exemplo, vamos lá, né? Quando eu digo assim, aonde a gente nasceu, né? Tem uns que têm a capacidade de nascer numa estrutura um pouco melhor, mas muitas vezes, aí a maior parte das vezes, a gente nasce numa família mais humilde, uma família mais limitada, e eu não sou diferente,
né? Eu vim de uma família mais limitada, eu vim de uma família financeiramente, né, que não tinha uma grande estrutura. E com certeza, quando você chega num nível de conquista, como a gente tem chegado, pode ser que sim, com certeza vem aquele desejo, né, como eu compartilhei essa frase, né, do inconformismo saudável, de você não aceitar essa condição da onde você iniciou a caminhada, né, da onde você veio, né? Então, quando você começa a entender que tem algo mais para você, que tem algo mais que você pode conquistar, que você pode ir avante, com certeza. Então, eu acredito que o inconformismo é isso, né? Você olhar a tua condição, ver que aquilo ali realmente é uma realidade, ok, mas você criar meios e começar a trilhar um caminho aí para chegar no nível de conquista, com certeza. E o senhor falou sobre, posso chamar de senhor? Ou você, fica à vontade, brother, amigo, irmão, E fica bem à vontade aí, né? O podcast é o senhor teu. tem uma cara de novo, Ué? 25 anos. Não, né, também está não, esposa vamos ali. devagar, né? E comentou, alguns vêm de uma família um pouco mais humilde. Exato. E eu tenho, muitas pessoas comentam, e quero ver a visão do senhor. Uhum. Elas comentam que aquela frase assim, para quem vem do zero é muito mais difícil, né? Uhum. Sem pais rico, alguma Uhum. coisa assim. Eu tenho para mim que ninguém vem do zero, né? Vem do zero. Por quê? Porque meu avô foi pedreiro, meu pai já foi mestre de obra, e eu já fui azulejista. Então, digamos, três Família já. gerações, no caso, digamos, abriu o caminho para o outro. Com Então, eu não certeza. vim do zero. Uhum. Meu avô ensinou meu pai a trabalhar. Meu pai, claro, pegou as habilidades e, digamos assim, mudou um pouco a mentalidade, alcançou resultados melhores que o meu avô. Eu mudei minha mentalidade e tenho alcançado resultados melhores do que o meu pai no sentido. Mas teve um ponto de partida. Teve. Só que esses dias também eu vi um post que foi isso que o senhor comentou. E o post diz assim, mais ou menos assim, o ponto de partida não é igual para todos. E ali eu comecei a entender alguma coisa diferente. Como o senhor disse, tem umas pessoas que vêm um pouco mais de baixo. E a pessoa que, quem sabe, já nasce quase herdeira, claro que vai ter que conquistar ou ter Tem disciplina outros desafios para ela. para manter aquela conquista que o desafiador. pai, né? É. Então, como é essa questão? Porque tem pessoas, por exemplo, o senhor falou, venho de uma família mais humilde e conquistou voos altos, né? E aquela pessoa que, quem sabe, já está no patamar hoje que o senhor, já começou no patamar que o senhor já está. Como sair desse ponto aqui, lá de baixo, não do ponto zero, mas lá de baixo e alcançar um sucesso, alcançar, tanto na vida financeira, que a gente fala só o lado financeiro, mas também no lado espiritual, no lado da família. Como alcançar isso? Bom, é uma pergunta bem profunda, assim, né? E que se a gente pegar essa pergunta, a gente vai ficar aqui um bom tempo falando dela, né? Porque tem vários processos aí que você vai passar para chegar num ponto de conquista, né? Primeira coisa, tu falou, poxa vida, ninguém nasce do zero, né? Uhum. Eu concordo contigo do ponto que a Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, né? Então aqui existe uma promessa. E se a gente olhar por essa perspectiva, olhando aquilo que Deus libera sobre as nossas vidas, Deus é perfeito nas suas decisões. Deus é perfeito nas suas escolhas, correto? Sim. Então, assim, se Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, quer dizer que Ele, através da escolha de Deus, Deus já me deu para mim dons e talentos. Deus me deu dons e talentos. Isso é notório, porque se Ele me escolheu no ventre da minha mãe, é sinal que se Deus é perfeito nas suas escolhas, né? Deus ele colocou em mim dons e talentos. Ok, a grande questão é que aí eu venho numa condição de uma família. Eu tenho que nascer em algum lugar, eu tenho que começar minha trajetória de vida em algum lugar. E você falou outro ponto interessante aqui, a questão de hereditariedade, certo? Então você falou aqui que é o seu avô, o seu pai e você. Então a gente está vendo uma classe aqui de sucessão familiar, né? Muitas vezes eu vou dar o exemplo agora da minha pessoa, tu vai nascer numa condição de família limitada financeiramente,
limitada dentro de uma questão de ambiência, né? Uma ambiência limitada, onde ali tu não tem muitas condições, né? Porque muitas vezes foi herdado isso. Sim. Mas a gente não nasceu do zero, a gente nasceu com algo que Deus entregou. Agora, o que limita a gente de crescer? O que limita a gente de avançar? Essa ambiência que a gente vive, irmão. Da onde a gente começa, né? Então, quando você olha, muitas vezes, né, o ambiente que você tá, cara, por exemplo, assim, eu nasci numa família humilde, irmão. Eu nasci numa família que a minha mãe doméstica, eu nunca me envergonhei disso e ela também nunca se envergonhou, né? Eu lembro que eu fui ter um quarto para dormir, né, depois que eu casei. Enquanto isso, na casa da minha mãe, eu tinha que dormir na sala porque a casa era pequena e o quarto servia para minhas irmãs e o meu pai e minha mãe. Sim. Né? Então, você vê que o ambiente que eu estava ali era um ambiente de limitação financeira? Sim, era um ambiente de limitação financeira. Ok. Então, esse ambiente, muitas vezes, Edson, ele vai travar você. Ele vai limitar você. Ele vai colocar você em algum momento em uma condição, em um momento que muitas vezes você vai desacreditar daquilo que realmente você pode fazer, daquilo que realmente você pode avançar, né? E quando você chega nesse momento, você começa a perceber que é muito melhor eu ficar, às vezes, como eu tô, parece ser assim, do que eu seguir algo novo. Mas quando eu quero seguir o novo e eu olho o gramado do vizinho, eu olho aquela pessoa lá na frente, eu penso assim, pô, cara, eu não tenho condição de chegar lá, né? Então a primeira coisa para você sair dessa ambiência, para você sair desse ambiente, é realmente você acreditar naquilo que você tem naturalmente, sabe? Então esse caminho, ele é desafiador, que vai levar você a ser inconformado. Você olhar a condição que você está, você olhar onde você vive e você dizer assim, poxa vida, eu vou ver o melhor que Deus tem para minha vida. Se Deus me escolheu no ventre da minha mãe e Ele tem o melhor para mim, cara, eu vou usar meus dons, eu vou usar meus talentos e é em cima disso que eu vou começar a trilhar um caminho, eu vou começar a trilhar algo diferente, né? Então esse é o primeiro passo, né? Você entender, você que está ouvindo a gente aqui, você que está nos escutando, é você saber que tem aí dentro de você um dom e um talento, né? Você tem um dom e um talento aí que está em você, mas que muitas vezes a condição que você vive não deixa você despertar esse dom e talento, porque aí vai sendo colocado crenças em você, limitadores em você, que isso não é para ti, que você não tem capacidade, que não vai dar certo, que é melhor você viver na condição, você nasceu ali, você vai morrer assim. E não é verdade, né? Deus tem o melhor para a gente, mas a gente tem que se mover, né? A gente tem que começar a trilhar um caminho para fazer as coisas acontecer. Então, eu acredito que o primeiro ponto que eu quero deixar aqui, assim, de Deus mesmo, é as pessoas que vão escutar a gente, elas entender que realmente tem dons e talento dentro delas. Isso foi muito forte, pastor. Fez refletir bastante e acreditar no potencial, né, de cada um. Uhum. E como descobrir esse potencial? Porque, como o senhor falou, o ambiente é escasso, quem sabe, provavelmente, às vezes, os pais são limitados, não é? Porque com certeza. Não consegue potencializar tanto. Do jeito deles, claro. Eu acredito que é muito desafiador, né? Muito. E como alguém que está nos escutando e ele sabe que tem algo grandioso para viver e não aceita a situação que está vivendo hoje, e como ele potencializar esse dom, esse talento, o que Deus colocou dentro dele. Vamos lá. Eu tenho um movimento chamado Mudando a Atmosfera. Tá? Por que esse movimento existe? Porque está muito conectado, viu, Edson? É muito legal assim, ver essas conexões que a gente vai tendo, né, no decorrer da caminhada. Esse movimento Mudando a Atmosfera vem praticamente com a mesma ideia da tua ideia desse movimento, dessa visão, né, de inconformado, de não aceitar de uma forma saudável a condição, o que você está vivendo, né? E o movimento Mudando a Atmosfera, ele vem com essa ideia de mostrar para as pessoas que eu decido os ambientes que eu quero viver.
Eu decido a ambiência que eu quero acessar. Então, vamos lá. Quando eu tô ali, né, naquela condição, a gente estava falando lá da família, né, no início, no startar do negócio, e eu vivo aquele ambiente de escassez, eu vivo aquele ambiente, né, de limitador, onde as coisas não acontecem, muito provavelmente aquele ambiente ele vai formando em mim ideias, percepções, aceitações, né? Ou muitas vezes limitadores de pertencimento, né? Que eu não pertenço a alguns níveis, eu vou ficar sempre naquele limitador, né? Então como que eu vou começar a otimizar esses dons e talentos que Deus já entregou para mim? Irmão, muda o ambiente. Sai das ambiências onde existem limitadores, escassez. E o melhor ambiente para você começar a acessar isso é a presença de Deus. Porque a Bíblia vai dizer em João 10:10 que ele tem, né, que ele tem ali a abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O código que Deus deixa para nós, Edson, é a abundância. Quando eu entendi esse código, a chave virou na minha vida. Por quê? Eu venho de uma família, falei aqui, mãe doméstica, meu pai era um microempresário, vendia picolé, ele tinha uma fábrica de picolé, né? E aí ele colocava os vendedores vender. Então eu comecei até, inclusive eu tenho um podcast falar do vendedor de picolé empresário, né? Então assim, olha só que legal. E eu era vendedor de picolé, né? Comecei como vendedor de picolé. Só que eu lembro que esses tempos eu passei na cidade onde eu nasci, e eu levei até o meu sócio, a gente passou lá e eu disse, cara, aqui que tudo começou a história. E eu lembro que naquela casa, até hoje eu nunca mais me esqueço, no inverno, irmão, o banheiro era fora de casa, e nós ligava, tinha que tomar banho, e tinha só um cano de água. E aquela água descia gelada. Rapaz, até hoje eu tenho uma situação com às vezes a minha esposa diz assim, acho que agora ela vai entender porque a gente nunca tinha conversado sobre isso. Por que tu gosta de tomar banho tão quente? Cara, eu tomei, quando pequeno, muito banho de água gelada, irmão, porque não tinha um chuveiro. Então, quando tu é cometido a essas condições de escassez, de limitadores, isso vai formando informações dentro de você que vai travando você, que vai limitando você de viver e de você destravar esses dons e talentos que Deus te entregou. Então, o primeiro passo é você mudar essas ambiências. É você começar a criar um caminho onde você vai acessar ambiências que vão destravar você, que vão ajudar a otimizar você, né? A crescer, a se desenvolver, a alcançar esse teu potencial que você tem, né? Onde você realmente quer chegar. E aí eu lembro que eu vim dessa ambiência de limitadores, né? de incertezas, mas quando eu acessei a atmosfera certa, o ambiente certo, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a entrar num caminho. Então, você me perguntou, como que eu vou começar a ativar meus dons e talentos? Ambiente. Estando no ambiente correto. Estando no ambiente correto. Estando numa ambiência onde os teus dons e talentos vão ser ativados. Onde o teu potencial é ativado. Onde realmente você começa a ser estimulado a buscar uma nova performance. Então, eu acredito que começa por aí o caminho, viu? Começa por aí, você vai me perguntando, né? Eu vou falando aqui, as coisas vão acontecendo, né? Eu vai falando, eu vou só refletindo, analisando minha vida, numa volta, né? E vendo como é que tá a situação. E uma frase que postou até nos stories agora, que é o que o senhor disse, somos resultados dessas escolhas, que o senhor disse, a decisão, né? A gente não tem como escolher a família, a classe social, não tem como nós escolher a cor, o país, mas nós podemos decidir como vamos trilhar isso, né? Com certeza. E eu lembro de uma das passagens que fez eu também começar a acreditar nisso, Salmo 119, verso 11, que diz, guarda a tua palavra, né? Guardei a tua palavra para que eu não pecasse contra ti. Então, para que eu não peque contra ti, guardada a tua palavra está. Com certeza. Quando a gente olha, digamos, vai fazer uma análise assim, toda vez que fala a palavra, vai falar de Jesus Cristo, sem ferir o texto, né? Quando fala de coração, fala do centro da tua vida.
né? Não é o órgão, mas sim o centro da tua vida. E quando fala de pecado, é errar o alvo, né? Então eu erro o alvo quando Jesus não está no centro da minha vida, né? Exato. Então eu comecei a ter um entendimento que eu não é o simples fato de eu estar na igreja ou ter uma vida com Deus, não significa que eu não estou em pecado. Mesmo eu posso ter uma devoção, posso buscar a Deus. É difícil, né? Buscar a Deus e estar no caminho errado, mas eu posso sim estar em pecado, ou seja, errando o caminho. É o que o Senhor disse, não usando o potencial que eu tenho, não usando meus dons e talento, né? E aí tem aquela frase, improváveis. E eu, de certa forma, tinha uma briga comigo mesmo, mas como improvável? Deus não me criou para ser um improvável. Porque, como o Senhor disse, Deus coloca dons e talento em nós, e eu acredito que Ele cria todos ou forma todos para um propósito específico. E aí eu disse, mas como improvável? Só que olhando para a minha vida, olhando para a história do Senhor, a situação que nós estávamos era de improváveis, né? Só que a decisão do Senhor de sair daí foi o que realmente tirou Com certeza. o Senhor. E como a igreja foi fundamental nessa vida do Senhor, já teve esse entendimento depois que estava na igreja, Sim. depois que conheceu melhor a palavra, desde lá de trás o Senhor já tinha esse entendimento. Bom, falou aqui uma palavra, né? A gente está falando aqui sobre escolhas. Né? Os ambientes que a gente vive, as ambiências, a atmosfera que a gente acessa, define muitas vezes as nossas escolhas. Né? Uma coisa que a gente tem que acordar, assim, né, Edson, é que nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Né? Muitas vezes a gente delega a Deus os resultados, né? E a gente não pode delegar a Deus aquilo que é nossa responsabilidade. Né? Então, assim, Deus nos deu a graça dos dons e talentos, né? E cabe nós agora tomarmos decisões, o que vamos fazer a respeito disso. O que vamos tomar, né, de decisões em cima disso. E com certeza a melhor decisão, né, que eu pude tomar na minha vida foi andar nesse caminho. Por quê? Eu não nasci num lar cristão, eu não nasci num lar onde as pessoas me ensinaram a palavra. É como eu digo, às vezes a gente nasce num ambiente que a gente não pede para nascer, né, a condição ali. Porém, quando teve a oportunidade de eu conhecer a palavra, e eu quero só abrir um parênteses aqui, que muitas vezes o ambiente que você está, a atmosfera que você está, ela vai levar você a tomar decisões extremas. Né? Quando tu falou aqui o pecado é não estar no centro da vontade de Deus, o pecado é não estar caminhando no caminho certo. Correto. Porque muitas vezes quando você está num ambiente, num lugar errado, numa atmosfera que realmente não é a atmosfera correta para você, essa atmosfera vai conduzir você a andar em caminhos que não são caminhos que é para você. Que são para você, que vão levar os teus dons e talentos e a tua capacidade no melhor. E, consequentemente, você não vai ter resultados. Você vai ser uma pessoa limitadora, você vai ser uma pessoa limitada de resultados. Né? Você vai ter poucos resultados, porque o teu melhor não está sendo. Eu digo que por causa da ambiência e por causa dessa atmosfera errada, muitas pessoas hoje, Edson, elas não são o que elas deveriam ser de verdade. Elas são resultado dos ambientes que elas estão. E se elas mudar de ambiente, elas mudar de atmosfera, elas vão ser realmente aquilo que elas nasceram para ser, cara. Aquilo que Deus escolheu elas para ser. Lá no ventre da mãe delas. Às vezes tem gente hoje que é pessoas cheias de limitadores, por exemplo, né? Vamos dizer assim, eu não consigo, não vai dar certo. A pessoa sempre crença aquela coisa que sempre vai dar errado, né? Ou aquela coisa pessimista que está sempre para trás. Aquilo ali não é ela. A ambiência que ela está, o ambiente que ela está, levou ela a viver desse jeito. E está levando ela a emitir palavras que muitas vezes é o resultado do que ela realmente está vivendo. Então isso está levando ela a ter escolhas, correto? E quando você começa, então, a entender que
tudo tem a ver com as decisões que você toma e ambientes que você acessa. O melhor ambiente que eu pude realmente decidir andar, decidir caminhar, foi quando realmente eu aceitei, eu decidi caminhar nessa caminhada com Jesus. O meu testemunho, por causa de algumas ambiências que eu acessei, e não é a ideia do podcast hoje, mas faz parte da minha história de vida, eu caí num caminho errado, eu caí num caminho que não era o caminho que Deus tinha para mim. Ali eu achava que eu não era ninguém, ali eu achava que eu era um fracassado, né? Eu olhava ali e dizia assim, puxa vida, aquilo ali tem mais a ver com o Edson do que para mim, né? Eu olhava as pessoas em alguns ambientes, eu nunca vou conseguir chegar nesses ambientes, né? Ambientes de abundância, eu olhava as pessoas, né? Tu falou da conquista hoje, quando que eu imaginaria? Eu passava, olhava assim, nem sequer imaginava que eu ia ter um carro, imagina estar em um lugar, né, de nobreza. Então, assim, eu via que tudo aquilo de conquista não era para mim, né? Não fazia sentido. Mas quando eu acessei a ambiência da palavra, quando realmente eu decidi caminhar, escolhi andar nesse caminho, as coisas começaram a mudar. Então eu não nasci num lar, eu não nasci nesse lar onde me ensinavam isso. E quando eu decidi caminhar, foi num momento muito ruim da minha vida, né? Um momento que eu não tinha nada, que eu estava zerado, né? Uma perspectiva de vida zero, e foi onde as coisas começaram a acontecer. Foi onde as coisas começaram. Então, me perguntou, né? O caminho, com certeza, foi aonde as coisas assim, revolucionou a minha vida. Teve uma transformação, né? Teve uma transformação genuína. O senhor falou várias vezes e veio na lembrança sobre Jeremias, né? Uhum. Jeremias era um filho de sacerdote, morava numa cidade sacerdotal. Mas que Deus fala, te separei, te santifiquei. Exato. Para você ser um profeta. Tirou totalmente ele da realidade, né? Já tinha algo preparado. Já tinha. Então, aplicando para nós aqui hoje, nós viemos de uma família limitada, que automaticamente as pessoas, vai mais um fulano lá, igual a família dele, né? Que é o que também comentavam sobre a minha vida, né? Esse daí vai ser igual ao pai dele. Ou pior que o pai dele, né? Mas o que Deus disse? Não, eu já te separei, te santifiquei, só que a graça e a misericórdia dele me alcançou. É isso aí. Mas eu acredito também que as decisões minhas... Com certeza. As decisões minhas moldaram a trajetória. E nós falando sobre isso, sobre geração, sobre decisões, eu lembro do texto também de, se não me falha a memória, 1 Reis 22 e 43, que diz assim, e Josafá andou nos caminhos do seu pai Abiás e fez o que era reto ao Senhor. Quem que era Abiás? Filho de... Asas. Filho de Abiás. Asas era filho de Abiás. Filho de Roboão, que era filho de Salomão, filho de Davi, né? Ou seja, Asas, ele decidiu não seguir o caminho do seu pai, que era idólatra, do seu avô, que era idólatra. E, consequentemente, a geração dele foi transformada, né? Mas teve que ter um rompimento de um ciclo. Deus não... Acredito que Deus não chegou e disse assim, viu? Agora chega. Mas foi a decisão dele, né? Que fez a diferença. Então, as nossas decisões moldam ou criam o nosso futuro, né? Cria oportunidades. E falando sobre isso, por que algumas pessoas não conseguem entender isso? O senhor me disse aqui que nós não podemos culpar a Deus pelos nossos resultados, digamos assim, né? E tem muita gente que culpa a Deus pelo medo que ela teve de fazer algo, ou pela capacidade que ela não buscou. Por que muitas pessoas se dizem cristão, temente, eu creio nisso, que eles buscam a Deus, são fiel a Deus, mas não alcançam aquilo que Deus tem para a vida deles? Olha só, agora nós vamos um pouco mais profundo nisso. A gente olha para a palavra, a gente olha para aquilo que Deus fala, né? Eu olho na Bíblia e eu não vejo Deus trabalhando com um cenário aonde ele promete que você vai ser uma pessoa fracassada. Não, eu não vejo isso. Eu vejo um Deus que direciona um povo, que direciona uma geração, que dá a essa geração meios dessa geração ser diferente, conquistar.
avançar. Você vai ver que Deus está sempre trabalhando com expansão, expandir as tendas, avançar, conquistar, né? Ser forte, ser corajoso, quando ele fala para Josué, né? Disse para Josué, Josué, tu está entrando numa terra, mas tu vai ter que ser muito corajoso. Tu vai ter que ser muito forte, tu vai ter que ter muito foco. É abundante. Né? Porém, você vai ser muito próspero nessa terra. Você vai ser abundante nessa terra. Então aqui existe aqui um entendimento. Primeiro, Deus, mediante a sua palavra, estabelece então as nossas conquistas. Agora, para ele realizar, para essas conquistas acontecer, existe aqui uma coisa chamada princípio. Deus dá direcionamento. O princípio que Deus deixa para o homem, os princípios que Deus deixa para o homem é a blindagem para o homem, para mim, para ti, para o ser humano, poder cumprir com maestria aquilo que Deus quer que você cumpra. Então, por exemplo, quando Deus fala assim do princípio da fidelidade, o princípio da aliança, né? O princípio da mordomia, que é você ser gerenciador. Quando você aplica esses princípios na tua vida, você está blindando você mesmo. Porque o que acontece? A gente tem muita distração nessa caminhada. Muita coisa vai vir, Edson, para a gente parar de acreditar. Irmão, muitas coisas vão chegar para você parar de acreditar no podcast que você está fazendo. Parar de falar sobre inconformados. Muitos desafios, quando Deus diz para Josué, cara, sobrou para ti, não foi para os teus pais, não foi para os teus avós, sobrou para ti entrar nessa nova temporada, nesse novo tempo. E sabe o que é interessante em Deuteronômio 11, Edson? Quando fala em nova temporada, irmão, não é um novo ciclo, não é apenas, numa nova temporada você vive várias estações, inverno, verão, né? E quando Deus diz assim, lá em Deuteronômio 11, que depois eu deixo aí para a galera meditar, você vai ver que em Deuteronômio 11 Deus está dizendo assim, tem uma terra que eu preparei para vocês. E essa terra não é igual às outras lá de trás. É uma terra que está preparada para vocês. Agora, para vocês entrar nessa terra, vocês vão ter que cumprir princípios. Vocês vão ter que ser fiel a mim. Agora ele diz assim, nessa terra, vocês vão ter chuva na hora certa, vocês vão ter abundância, vocês vão ter muita colheita. E o mais tremendo, nessa terra, vocês vão poder viver essa temporada o tempo todo. Como assim? Como assim? É que a gente está tão acostumado com a desgraça, irmão, que às vezes as coisas boas parecem que não são de Deus. Entende? Então aqui a gente está conversando sobre isso, né? Então, quando eu olho na Bíblia, eu vejo Deus, né? Eu vejo Deus aqui prometendo para ti. Então você vai ter muita distração para você parar de fazer esse podcast, para você parar de acreditar naquilo que realmente você tem a capacidade de realizar, que você tem a capacidade de fazer. Então, eu vejo muito isso, né? Eu vejo muito essa percepção das pessoas, né? Então, quando a gente pega isso, né, e a gente olha na Bíblia, então o primeiro passo é isso, é que Deus tem para mim grandes conquistas. Agora vem o segundo ponto. Vem o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Irmão, é a tua parte. É você fazer a tua parte, né? É você realmente entender que se você não fizer a tua parte, dificilmente você vai alcançar esse nível da abundância de Deus. É dedicação, é empenho. E aí quando a gente vai pro povo, assim, né, para as pessoas que já aceitaram a Cristo e tudo mais, eu vejo o quê? Eu aceitei a Cristo, coisa e tal. Porém, você falou que o pecado, né, é não andar no caminho certo, né? Vamos pegar isso aí. Irmão, se a Bíblia diz que Deus tem o caminho de abundância para a gente, o que eu tenho que fazer para acessar essa abundância? Primeiro ponto, viver os princípios. Segundo ponto que eu tenho que fazer, a minha parte, dedicação. Deus fala para Josué, se dedica. Dia e noite. O que é a dedicação nossa aqui hoje, né, para alcançar esse nível de conquista, Edson? É estudar, irmão, é se preparar,
É a gente ser o melhor, é a gente fazer com excelência, né? É a gente se desafiar. Então eu vejo que existe o parâmetro do que Deus tem pra gente. Como é que Deus vai liberar isso sobre a minha vida? Ele estabeleceu um meio, princípios. Eu aplico esses princípios, eu aplico a obediência, eu aplico a fidelidade, a aliança. Ok, eu acesso isso aqui, esse nível de abundância. Agora, qual é a minha parte? Dedicação. Qual é a minha parte? Empenho. Qual é a minha parte? Foco, não se distrair. Qual é a parte nossa aqui? Ser melhor naquilo que nós estamos fazendo. Então, eu vejo muito isso assim, né? As pessoas, elas querem romper, mas existe aqui uma caminhada mútua da parte de Deus, mas também a nossa parte. Eu tenho que ser bom naquilo que eu faço. Se capacitar. Eu tenho que me capacitar. Eu tenho que me dedicar a fazer. Né? Inconformados é isso. Né? É tu não aceitar. Né? Eu não nasci numa família onde a estrutura intelectual é grande. Falei aqui, minha mãe doméstica, irmão. Até hoje eu falo com a minha mãe lá, ela é limitada. Né? Às vezes eu falo algumas coisas com ela. Então, como você falou, eu quebrei um ciclo. Eu me dediquei, eu fui buscar, eu acreditei. Então, as minhas conquistas hoje têm a ver com os códigos que Deus entregou na minha vida através dos princípios, mas tem a ver com a minha parte feita. O meu empenho, a minha busca, né? Aquela intensidade, sabe? Aquele desejo de vencer, de avançar. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente tem que dar o nosso melhor. Se capacitar. As pessoas têm aquele costume de, pelo menos escutava quando alguém ia pregar, né? Mas se Deus usou uma mula, por que não vai me usar? E acabavam não estudando, não buscando conhecimento. E eu dizia, mas foi uma única vez que Deus usou uma mula, né? Depois na Bíblia, esquece. E aí eu digo também sobre o servo mau, né? Deus, o patrão deu um talento para um, deu 2 para outro, deu 3 para outro. Daí todos multiplicaram, né? Uhum. Aquele que guardou, ou seja, aquele acomodado que ficou, né? Deus vai fazer ou Deus vai multiplicar, ele vem e chama de servo mau, servo inútil, que é aquele que não multiplicou. E o senhor comentou algo sobre distrações. Muitas vezes eu me pergunto, eu fui pro Legendários, também foi, né? Sim. E no Legendários uma coisa que me chamou a atenção foi que eles dão todas as instruções o que deve levar. Uhum. E eu levei algumas coisas a mais, né? Eu acredito que quase 100% das pessoas levem, né? Não tem. E no meio do caminho, eu caminhando e com cheio de uma mochila pesada, uma coisa na mão, outra coisa aqui na mão, e eu um pouco com raiva, literalmente, no primeiro dia, né? Uhum. Uma raiva, por Quem que não eu também, vim, né? cara? Por que eu vim aqui? E ao mesmo tempo, qual que é o aprendizado? O que eu posso tirar de ensinamento aqui? Sabe? Tentava fazer uma reflexão. E naquele momento eu disse, se eu tivesse menos coisa nas minhas mãos, quem sabe o peso estaria menor. Com certeza. E aí eu disse, o que tá me distraindo na minha vida? O que tá tendo distrações, né? E como a gente perceber essas distrações, quando é distrações, por exemplo, nós jogamos futebol, né? Sábado eu tenho uma semifinal. É um compromisso, uma responsabilidade, eu disse que ia assumir uma responsabilidade com aquele pessoal. Mas quando esse hobby, porque é uma diversão, é só a minha palavra, se torna distração para aquele propósito que eu tenho. E não só isso, quem sabe um aniversário, quem sabe uma janta na casa de um amigo, porque até coisas boas, às vezes elas se tornam distrações, né? Uhum. Como a gente perceber isso para não sair do propósito ou daquilo que Deus tem para nós? Bom, falou já a resposta. Tá claro o teu propósito. O maior desafio hoje das pessoas é entender seu propósito. Quando eu entendi o meu propósito, né, eu já vou chegar nessa frase aqui, nesse momento agora, que é bem legal. Mas quando eu entendi meu propósito,
primeiro ponto foi esse, que eu entendi o que é o propósito, né? É aquilo que realmente vai levar você a você ser usado o máximo do teu potencial, da tua capacidade. É aquilo que flui como água dentro de você, que não é um peso para você, que não é uma dificuldade, é aquilo que aproxima você do melhor de Deus para a tua vida, mas o melhor de você com as pessoas. O propósito ativa o melhor de você. O propósito ativa aquilo que você realmente é de verdade. Então, quando eu tenho o propósito claro na minha vida, isso já é um grande fator para não deixar eu ser conduzido a outro caminho. Quando eu não tenho um propósito claro, definido, por exemplo, né? Quando eu entendo, o Edson entende qual é o propósito dele com esse podcast, e tá claro, ele vai ser o Edson que ele tem que ser, ele vai fluir como água, né? Ele vai vir aqui numa forma leve, de uma forma direcionada, e vai conseguir entregar, porque existe um propósito do Edson com esse podcast. Existe um objetivo lá na frente para ser alcançado, para ser, né? E esse propósito, muitas vezes, e aí que tá, por que a distração entra? Porque às vezes a pessoa ela vai tentar convencer a outra do seu propósito e não se convence, se vive. Como é? Propósito não se convence, se vive. Propósito. Pode escrever essa, você que tá aí. Propósito não se convence, se vive. Aí você vai dizer assim, como assim? Tem muita gente tentando convencer os outros do que ela foi chamada ou tem que fazer. E muitas vezes o propósito que você tem nesse podcast, você tentar me convencer, você não vai conseguir, porque eu não vou conseguir entender, porque o propósito está ligado em uma visão clara de onde você quer chegar com isso. Então, se eu tenho o propósito definido dentro de mim, automaticamente essa visão ela vai ficando cada vez mais clara. E se eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar, dificilmente você vai ser distraído. Dificilmente você vai ser conduzido para um outro caminho, senão ele. Você não vai se permitir. Entende? Então, assim, propósito não se convence, se vive. Porque se eu tentar convencer todo mundo daquilo que é o meu propósito, as pessoas não vão conseguir entrar nessa visão que eu estou entrando. As pessoas não vão conseguir acessar o que eu estou acessando. As pessoas não vão conseguir compreender aonde eu vou chegar. E aí, irmão, tu acaba se distraindo se tu tentar convencer e não viver. Por quê? Porque aí você vai tentar convencer as pessoas e as pessoas vão chegar para você na visão que elas estão tendo, naquilo que elas estão se conectando, naquilo que elas estão vivendo. Às vezes a ambiência, a atmosfera que ela está vivendo é tão limitada, tão escassa, que ela não vai conseguir conceber essa visão onde você vai chegar. Ela vai dizer para ti, sabe o quê? Para. Por que isso? Desiste. Entende? Se você tentar chegar pros brother lá do teu futebol, irmão, e você tentar dizer assim, rapaziada, eu tô fazendo um podcast inconformado. Sabe o que eles vão dizer pra ti? Pô, Edson, para com esse negócio aí, irmão. Vem jogar bola com nós, vamos jogar lá no clube tal, vamos jogar lá. Vamos... Não, mas é que vocês não entendem. Tu tá tentando convencer algo que tu tem que viver, irmão. Entende? Então, quando eu começo a compreender, sabe? Quando eu começo a entender essa dinâmica, que eu tenho que viver o meu propósito e não convencer as pessoas, eu já começo a eliminar aqui um fator grandioso de distração. Porque aí eu não estou tentando fazer as coisas para convencer. Eu estou fazendo aquilo que realmente eu sei que eu estou aqui para fazer. Eu estou aqui para executar, eu estou aqui para realizar. Tu sabe quando que eu comecei a ser empresário? Eu comecei a caminhar na palavra de Deus, né? Eu tenho um viés mais profético, assim, né? Mais de profeta, assim. O profeta não é aquele que revela, aquele que muda a ambiência, aquele que emite decretos proféticos, né? Profeta de ofício. Assim, dentro de uma questão espiritual isso, né? E ali eu comecei a ser um homem de Deus, caminhar dentro do evangelho. Aí eu recebi o desafio para vir para ser pastor de um ministério, aquela coisa toda. Só que eu cumpria isso com maestria, cumpro até hoje.
cuido das ovelhas, aquela coisa toda. Porém, tinha uma área da minha vida que não evoluía, irmão. Que era a área financeira. Não ia pra frente. Não ia para frente. As coisas não aconteciam. Pô, mas eu não orava. Eu não jejuava, irmão. Não lia a Bíblia. Eu entendia daquele desejo. De ajudar as pessoas. Né? De ajudar a ministrar, dar para as pessoas aquilo que Deus falava comigo, coisa e tal. Porém, eu tinha um lado da minha vida que não evoluía, que não crescia, que não dava resultado. Aí eu comecei a olhar para as pessoas que viviam da mesma forma que eu, os líderes. Né? Eu comecei a ver que eles viviam a mesma coisa que eu, limitados. E aí eu comecei a perceber assim, puxa vida, isso aí é uma realidade. Então eu tenho que aceitar essa condição. Né? Faz parte do sistema do jogo ser desse jeito limitado, não conquista, não, as coisas não acontecem, né? É tudo debaixo da dor, né? Bom, até que eu comecei a ficar, lembra que eu disse que eu ia entrar nessa frase? Inconformado, irmão. Não aceito. Digo, não, exatamente. Peraí, esse negócio tá errado. Não é esse jogo que se joga. Que nem a gente vive no futebol, né? Sim. Temos correndo errado. Temos um contrário. Não tá dando certo esse negócio. Peraí, se eu tenho aqui na Bíblia algo que diz que Deus é um Deus de abundância, um Deus de conquista, né? Que Ele promete e que Ele dá os desafios pra gente. Porém, as coisas não estão acontecendo, tem alguma coisa aqui errada. E aí eu fui entender que eu tinha que ficar inconformado. Isso estava me incomodando. E aí que foi aonde eu comecei a buscar, a estudar, a focar, e eu fui entender que um dos propósitos de Deus na minha vida era ser um modelo para muitos líderes, que é possível ser um líder, né? Um homem de Deus, um homem ali que cuida, que trabalha, mas também ser um homem bem-sucedido nessa área, financeiramente. Sabe? Ser bem-sucedido, conquistar, ter negócios, empreender dentro do propósito que eu tenho. E aí, se eu for tentar convencer hoje, Edson, as pessoas da maneira como Deus tem dado para mim a visão de negócio, se eu tentar convencer elas do propósito que eu estou trilhando nisso, muitas não vão conseguir entender, cara. Muitas não vão conseguir, queridão, entender aonde eu vou chegar com isso. E aí elas vão dizer para mim, desiste, não vai. Então eu vejo que como eliminar as distrações, porque aí a gente falou uma coisa bem interessante, né? Como entender um momento de lazer, aonde não me tira o propósito, E aí, quando a gente não entende o propósito, e quando a gente tenta convencer as pessoas do propósito, eu deixo de desfrutar. As coisas começam a ficar pesadas para mim. Dolorida. Aí tu começa a ficar com uma crise, meu Deus, em vez de eu estar jogando bola, eu devia estar lá pensando, mas quando tu está no centro do propósito, quando está claro para ti aonde você quer chegar, como você quer chegar, né? A maneira como você quer chegar, você está executando, você não está tentando convencer, você está fazendo as coisas, você desfruta melhor. Então tem momento de desfruto que é para desfrutar. Tem um momento, quem sabe, que você vai jogar, é para jogar mesmo, é para você lá descansar, dar risada, jogar bola, dar os gritos. Mas você continua no propósito. Uau. Não sei se está fazendo sentido isso para ti. Estou apanhando aqui. Né? Entende? Então eu vejo que quando está claro isso, quando eu entendi que eu não tinha... Primeira coisa, fiquei inconformado, eu não aceito essa condição. Né? Agora, eu entendi que era um propósito claro dentro de mim, que eu tenho que trilhar isso aqui. Então, eu vou ter que me doar, vou ter que trabalhar, não tenho que convencer, eu tenho que seguir em frente naquilo que eu acredito. Só que aí hoje tem resultado, hoje está mais fácil acreditar né, nos negócios, como o pastor Rude, o profeta Rude, o empresário. Está mais fácil acreditar em mim. Lá atrás. Né? Porém, lá atrás, então as distrações estão muito ligada, né, aonde eu não tenho aquela percepção clara onde eu quero chegar. Então, qualquer coisa pode ser distração para ti daí. Sim. Né? Um filme Netflix é uma distração para ti. Né? Agora, quando eu tenho isso claro, irmão,
Já era. Ninguém te para. Né? Se o podcast Inconformados está claro para ti onde vai chegar, irmão, não tenta convencer, só faz. Só fazer. Só faz, se dedica, né? se doa, faz o teu melhor, que na hora certa, irmão, Deus né? faz acontecer. Vai fazer acontecer, irmão. Vai estourar, né? Vai ter gente muito grande aí, né? Querendo vir aqui, dizendo assim, cara, eu quero fazer contigo aí, irmão. Eu preciso estar lá contigo lá, irmão. Eu preciso estar lá. Né? Então, por quê? Porque você acreditou. Né? Você não tentou convencer, você está acreditando aonde você vai chegar nesse negócio. Eu já mudei outra folha aqui, vai para a terceira folha anotando. Que podcast, pessoal, imagine. O pastor disse que a esposa ainda vai melhor ainda. Melhor. Meu Deus. A jordaniana ali é diferenciada, viu? Imagine. Tem uma história linda. Quando nós gravar então com a pastora. Nisrin Mohamed. Então, pastor, o senhor entendeu que prosperar fazia parte do seu chamado. Com certeza. Fazia parte do seu chamado. Da abundância de Deus para nós. E qual que é o bloqueio que alguns têm? Porque o senhor teve algo diferente, o senhor foi inconformado, né? E eu vejo também muitas pessoas, como eu disse, temente a Deus, né? Uma liderança fiel, ama as pessoas e geralmente no lado financeiro elas estão bloqueadas. Eles dizem, não, ser rico é pecado, né? Alguma coisa do tipo. E como o senhor mudou essa mentalidade de inconformados e qual que é o bloqueio real que elas têm? Ser rico é pecado, Deus não nos chamou para ser próspero, ou eu já escutei, o galardão de Deus já foi dado para nós? Olha, são tantas coisas, Edson, que foi colocado no coração das pessoas, que faz as pessoas viver num nível de escassez hoje que chega a ser assim muito triste, tá? Porque eu vejo assim, esses bloqueios, né, esses limitadores, né? Quando você disse ali, essa palavra é muito interessante, né? Eu estou em pecado, não fazendo a vontade de Deus. Aí eu te pergunto para ti, aonde na Bíblia diz que a vontade de Deus é que você seja uma pessoa miserável? Eu não achei. Só me diz isso, cara. Entende? Não existe essa questão de miserabilidade na Bíblia. Existe sim uma condição do coração, da essência do coração está inclinado ao reino de Deus, aos princípios de Deus. Né? Quando eu estou conectado a isso, o dinheiro otimiza isso na minha vida. O dinheiro não se torna uma maldição. Eu torno o dinheiro maldito na minha vida quando o meu coração já é maldito. Sim. Quando o meu coração já está inclinado para a maldade. Né? Quando Saul realmente inclinou o coração dele para a maldade, irmão, o reinado dele foi um caos. Agora a gente vê homens que tinham o coração voltado a realmente a verdade de Deus, o reinado deles foi um dos melhores. Porque houve condição financeira. Houve condição de avanço, de expansão, né? de você poder usar os recursos. Né? Como que você vai avançar com um projeto se não tem essa condição? Sim. Então os bloqueios estão muito nessas ambiências que a gente vive, né? Que nem eu vi que você falou ali, né, sobre o que é desfrute e o que não é. Eu conversava com um líder, como eu compartilhei que eu destravo muitos líderes hoje, tem muitos pastores hoje que se conectam comigo, né, mando mensagem, preciso sentar contigo, preciso de uma consultoria, preciso de uma mentoria. Rapaz, é bastante gente nessa questão, né? E aí veio um para mim, e aí ele começou a conversar, e nós estávamos sentados num ambiente assim, e ele fez uma pergunta para mim, de como que ele alcançava as conquistas, né? E aí eu disse para ele, como é que está teu estado de vida hoje? Como é que você está vivendo um ambiente? Hoje eu estou em paz, hoje está tudo fluindo, mas estou até achando estranho. E eu deixei ele falar, porque assim, eu estou acostumado só com a dor, só com a guerra, então parece que esse negócio... E eu disse, aí que está teu problema. Você só vai conseguir desfrutar da abundância de Deus quando você entender que você é merecedor. Quando você entender que realmente Deus já preparou algo e que você fez a tua parte para você colher aquele resultado. Né? Então tu vê, o cara está num tempo de paz e não consegue nem desfrutar do tempo de paz dele, que ele acha que tem que ser tudo debaixo da luta.
Então existe o tempo da luta, existe o tempo... Quando eu digo luta, Edson, parece que a gente também vai receber tudo aqui, né? Sim. Existem ciclos, existem processos. Para mim chegar hoje como empresário, CEO de um grupo que está crescendo no mercado imobiliário, né? No mercado de loteamento, condomínio fechado, né? Onde eu tenho uma empresa no hub no mercado imobiliário hoje, tu vê todo mundo, né? A gente trabalhando assim. Para mim chegar nesse processo, eu tive um ciclo de crescimento da parte de Deus, mas de desenvolvimento pessoal absurdo. E eu tive que quebrar algumas crenças dentro de mim. Eu tive que quebrar alguns limitadores dentro da minha mente, no meu coração, a respeito do merecimento. E quando eu cheguei no limite que eu pensei que eu não merecia a abundância de Deus. Mas, irmão, é bom demais. É bom demais você com a tua família colher o fruto, que nem hoje a gente teve uma conquista e a gente poder pegar as chaves e orar junto lá com o vendedor, declarar e dizer, irmão, isso aqui é de Deus. Então, tudo aquilo que o dinheiro traz, ele otimiza o que está no nosso coração. Se o meu coração está para maldade, irmão, Só revela. ele só vai revelar essa maldade que você tem. Agora, se o teu coração está no princípio, está no movimento de Deus, está no propósito, então eu vejo que, como que eu vou quebrar essas crenças, né? Como que eu vou quebrar esses limitadores? Irmão, frequentando a frequência certa. Estando na ambiência certa, estando no lugar certo, estando com pessoas certas e entendendo, você que está nos escutando, que você é merecedor. Você merece. A tua família merece. E você tem esse merecimento à tua disposição. Uau. Pastor, como alinhar, não sei se é algo separado, mas olhando assim, como ter a vida, o lado espiritual, né? O senhor pastor, e também a vida empresarial. Como elas andarem juntas. Propósito. Ligados os dois. Os dois. Ei, Edson, não tem como a gente separar as coisas, irmão. A gente separa as coisas e não pode. Você é o Edson. Você é o Edson que faz o Propósito Podcast aqui. Amanhã o Edson que está trabalhando, que está seguindo em busca dos sonhos. E final de semana é o Edson que está na casa do pai adorando e servindo lá. Mas no sábado à tarde é o Edson que está jogando bola, pai. Que está lá, irmão, jogando futebol. Tudo é o Edson. O que implica é o propósito para onde você está indo com isso, irmão. Entende? Eu não posso ter esse conflito, né? A gente tem muito essa... Eu não quero entrar aqui num contexto teológico e histórico, porque eu quero ser mais prático aqui hoje, senão nós precisaria aí um podcast só para falar sobre essas questões, que daí fica um pouco mais polêmico. Mas às vezes a gente aprendeu essa filosofia espiritual grega, né, que se separa as coisas, que existe aquele grande céu e aqui você é imperfeito, né? E na verdade não. Na verdade, o reino de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus vai habitar em nós. É nós. Começa agora, começa já. E eu preciso alinhar a minha vida com essas conquistas. Eu preciso alinhar minha vida. Também não adianta eu ter muita grana, muito dinheiro e não ter propósito. Não, usar esse dinheiro para maldade, como muitos aí a gente está vendo. Então, por muito tempo, homens que são gente boa, pessoas do bem, pessoas que vivem por princípio, eles têm essa limitador na cabeça deles de separar. Não, irmão, se tu me disser, tu tá trocando dinheiro pela eternidade, tô fora. Mas eu não vejo na Bíblia Deus dizendo isso para mim. Ô Rudão, ô Rudimar, ô pastor, né, ou empresário, separa aí, você não vai entrar, não. Existe aqui uma condição. O meu coração, ele continua inclinado em Deus, o meu coração continua no Senhor, ele continua servindo ao Senhor, porém, eu também tenho essa chamada de avançar, de conquistar no meio dos negócios também. Agora, vamos lá, alguns, Deus vai dar talentos e dons para ser vendedor como eu, empresário como eu, mas quem sabe dentro do próprio ministério tu vai empreender e ali também tu vai desenvolver um movimento empreendedor. A capacidade já está em você, agora você tem que descobrir aonde você vai caminhar. Então tudo está em nós, né? É claro que eu tenho que trabalhar com as coisas espirituais como espiritual. Agora, porém, agora eu vou deixar eu ser o pastor aqui e eu vou ser o empresário aqui. Não tem como, irmão, sou eu, é o Rudimar. Né? Desenvolvo a função de pastor, de profeta, mas ao mesmo tempo
tenho ali a empresa, e o que define ali que eu sou um homem de Deus? É a minha nomenclatura de pastor? Não, é os princípios que eu aplico. E os princípios são imutáveis. Uau. Né? Os princípios é o que faz o jogo e a roda girar. É a maneira como eu aplico eles. Não separamos as coisas, viu? É o que eu acredito, tá? E não, muito bem colocado. Tô aprendendo um monte aqui com o senhor. E uma pergunta, tudo ligado a isso. Propósito, ele não separa. Como entender o meu propósito, saber dos meus talentos e pegar os meus talentos, propósito e não se tornar um produto, mas sim gerar riqueza com ele. Por exemplo, o podcast, Sim. Vamos dizer que é um propósito meu. Como eu gerar riqueza, além de impactar pessoas, né? Seguir o propósito que Deus colocou no meu coração, mas ao mesmo tempo tornar uma empresa onde eu posso desfrutar, onde eu posso gerar riqueza. Como eu posso fazer isso? Fantástico. Não só eu, né? Mas qualquer pessoa que... Qualquer pessoa. Tu sabe que, né, eu sigo alguns homens assim de Deus e tem uma frase que ele fala que, né, onde está teu propósito, está a tua prosperidade, né? Tá as tuas riquezas, tá as tuas conquistas, né? Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que entender que o propósito, que é a vocação, que é aquilo que Deus está te chamando para você fazer, para você executar e abençoar pessoas, você vai encontrar em Deus, correto? Você vai encontrar em Deus. Só que muitas vezes você vai entender que Deus já te deu dons e talentos. Né? Quando um cantor canta, ele está cantando. Né? Ele pode ser um cantor, né? Monetizando, ganhando muita grana, né? E em alguns momentos ele pode só estar fazendo isso. E nada mais. Ok? Agora ele pode ter aquilo ali como um propósito também. Né? Então são duas coisas bem diferentes. Agora, que elas se juntam. Que é o quê? O meu propósito atrelado com a minha mentalidade empreendedora. Então, assim, eu tenho um propósito, né? O meu propósito, né, é ser profeta, é ativar as pessoas, é levar as pessoas numa nova atmosfera, é destravar elas, né, é levar elas uma nova visão. Por isso que eu já estou te dizendo, você me convidou aqui, pensando, vai ser uma conversa normal. Não, quando vem profeta, irmão, ele vem mudar a ambiência. Entende? Eu já declaro na tua vida que esse podcast vai explodir, vai estourar. Por quê? Porque são ambientes que são destravados. Então esse é o meu propósito. Né? Então isso aqui é meu chamado, isso aqui eu gosto de abençoar, de direcionar, de ensinar as pessoas. Agora, para mim transformar esses dons e talentos que Deus me deu em monetização, aonde eu achei o caminho, eu tive que desenvolver a minha mentalidade empreendedora. Aprender sobre negócio, aprender sobre como gerenciar, aprender realmente o meu produto, entender quem são os melhores, entender quem são os caras, entende? Então, por exemplo, assim, poxa, a gente começou o Grupo RN, Edson, assim, do zero, irmão. Né? Eu comecei no mercado imobiliário, meu sócio, né, o Otávio ali, advogado, a gente começou e eu comecei a convencer ele dessa empresa, a gente começou em um ano conversando, a gente startou a empresa, já veio a primeira oportunidade no desenvolvimento de um projeto na cidade de Nome Toque, no loteamento, e aí o que a gente, assim, foi até rápido assim, né? E aí eu olhei para esse cara, e agora, gente? Começou assim, não esperava. A gente esperava isso acontecer em 5, 6 anos. E, né, nos primeiros meses já aconteceu. O que a gente fez? Desenvolver a mentalidade empreendedora. E aí, vamos fazer o quê? Quem são os melhores hoje no mercado? Onde eles estão? Pô, estão em São Paulo, nos Jardins. É lá que nós vamos. Entende? Lembrando, eu estou indo lá aprender sobre negócios. Eu estou desenvolvendo a minha mentalidade de negócio. Quem são os melhores? Então a gente foi num evento onde tinha loteadores do Brasil inteiro. Entende? Aí saímos de lá, coisa e tal, né? Pá, com a apostila debaixo do braço, aquela apostila foi o nosso manual para começar e coisa e tal. Ok, vamos nos melhores.
Aí a gente começou a ver que a empresa poderia pegar outros campos, no hub, no mercado imobiliário. Né? Em breve aí vai vir novas novidades do Grupo ORN, de novos negócios, de novas modalidades na construção civil, para busca de crédito, muita coisa legal chegando aí, aonde que a gente pode aprender sobre essa visão de expansão sobre esse negócio. Cara, bora para Alphaville. Vamos lá, né, aprender junto lá com o pessoal da equipe do Pablo Marçal. Os caras têm visão para... Cara, se os caras são visionários, cara, eles entenderam também o código que é andar com Deus e andar com os negócios. Entende? Então é disruptível, assim, tu sai de lá, assim, totalmente destravado. Né? A gente, onde são os melhores hoje estão falando sobre essa visão que Deus está entregando para a gente. Vamos lá. A gente sai de lá com a visão consolidada, agora nós vamos trabalhar para aplicar. Então existe aqui o meu chamado, o meu propósito, e aí, como você disse, a gente foi caminhando para um negócio imobiliário, que foi um negócio que Deus foi dando. Agora, você pode muito bem trabalhar através do podcast. Né? Então, aonde que eu vou? O que eu vou fazer? Quem são os melhores hoje nesse segmento? Onde esses caras estão? O que eles estão fazendo? Como que eles estão fazendo? Cara, eu preciso estar conectado no ambiente desses caras para mim desenvolver essa mentalidade empreendedora. E aí eu vou chegar aqui e eu vou aplicar ela. Ligado ao meu propósito, juntamente eu estou monetizando ela. Uau. Entende? Então é assim que o jogo acontece. Né? Então, eu não posso afastar uma coisa da outra. Tu não pode ser dois caras diferentes ao mesmo tempo. Tu não vai conseguir. É tudo um só. Tu tá aqui ajudando pessoas, né? As pessoas estão escutando. Que seja uma pessoa que entenda, tu já alcançou teu resultado, mas muitas outras vão acontecer isso. Né? Mas, ao mesmo tempo, tu tá desenvolvendo tua mentalidade empreendedora. Para transformar esse projeto em algo que vai monetizar, que vai avançar, que vai crescer e que vai alcançar aquilo que tu deseja. E aí, o tão desejado merecimento de você poder conquistar, de você poder desfrutar, da tua família poder colher o fruto desse negócio. Uau. Né? Eu já quero de antemão aqui dizer, vamos trabalhar para a ORN ser parceira aí, patrocinadora aí, irmão. Tá fechada a parceria. Eu tenho que falar com o meu sócio aí, mas vamos junto, tamo junto aí, com certeza. Otávio, eu tenho feito uma oração, pastor, sobre Deus colocar, desde o ano dezembro ali, final de novembro, que Deus coloque Mardoqueus na minha vida. Eu entendo que eu tenho como o senhor disse, um grande talento, um grande propósito, mas a gente precisa de pessoas como Mardoqueu, incentivar. Porque se Mardoqueu não cuidasse de Esther, ela não sentaria no trono, né? E depois, quando ela senta no trono, não é por ela ter sido boa, mas sim por um propósito lá na frente. Então, as cadeiras que nós vamos sentar é para glorificar o nome do Senhor, mas com um propósito que ele colocou, né? Exato. E o Otávio tem sido uma pessoa que através do Manuel, me indicou o senhor, uma pessoa que, com a gente conversa, minha mente, como eu tô aqui hoje. Meu Deus, hoje vai ser difícil dormir pensando, por isso que eu anoto bastante, porque depois eu leio em casa, lembro, né? E o Otávio tem sido alguém que tem também conversado, manda um direct para ele já me responde, a minha mente tem aberto dessa maneira. E é muito bom ter o senhor aqui, não só as pessoas que vão estar assistindo, mas eu estou aprendendo muito. E eu creio que esse podcast vai ser um divisor de água. Vai ser um divisor de água para minha vida, para quem for assistir. Tenho certeza porque, disso. Como o senhor disse, profético, eu acredito muito no mundo espiritual, né, no lado profético, e recebo todas essas palavras aí. E, pastor, infelizmente, eu queria mais 1 hora. Você passou já. Passou já? Passou rápido, tinha um monte de perguntas aqui, mas fluiu muito bom. Vamos marcar uma hora dessa. A gente vai marcar outra vez com o senhor, vou marcar ainda com a sua esposa. E eu creio que vai impactar muito mais ainda, e eu creio que já vou estar colhendo os frutos das palavras que o senhor liberou aqui. E se o senhor fosse deixar uma última mensagem, tanto para mim, para pessoas que estão assistindo, qual mensagem o senhor deixaria? Olha, a mensagem que eu quero deixar para vocês é uma bem clara. Acredite nos teus dons, nos teus talentos e acredite no teu sonho. Não deixe nada nem ninguém, senão Deus, parar você. Acredite. Você é capaz, você vai chegar lá,
Você nasceu para vencer. É possível. E para você que está aqui, acredite nesse podcast. O nome inconformado é profético. Então acredite nisso. Deixa que essa frase entre dentro de você todos os dias. Quando você estiver trabalhando em qualquer outro segmento, esteja lá com essa palavra aqui, porque é essa palavra que vai levar você ao outro nível. Vai levar você a uma nova etapa, vai levar você a uma nova conquista. Então acredite no teu sonho, acredite no teu potencial. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Amém. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado por ser profético aqui no podcast e tanto aqui quanto aí na tua casa. Eu creio que o pastor, quando chegou aqui, como o senhor disse, muda a atmosfera, eu acredito nisso. E algo diferente aconteceu e você também vai sentir aí na tua casa, vai ser um divisor de água. Então você que não se inscreveu, se inscreve no canal, curte, compartilha e depois que tu assistir esse podcast, compartilhe com mais pessoas que precisam ser inconformadas e também ativar essa mudança, essa atmosfera que só Deus tem para nós. Pastor, muito obrigado. Tamo junto. Uma honra tê-lo, senhor, aqui com nós. Amém. Sua esposa Obrigado. vai estar no próximo aí, vamos estar gravando. Então, que Deus abençoe vocês. Seja inconformado e viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Abraço.